Pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus. A palavra diz assim lá em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Nós sabemos a história de Elias, né? Eu acho que a maioria dos irmãos aqui conhecem, sabem o que Elias passou, da provação dele. Havia uma perseguição. A rainha Jezabel, o rei Acabe perseguiam os profetas de Deus. Elias já estava fugindo nesse cenário de perseguição. E ele viveu um período de muita provação. Foram fases, provações que ele passou e era necessário que assim ele passasse. Mas o Senhor foi provisão na vida dele mesmo diante desses cenários, mesmo nessas situações de dificuldade. E o texto ele diz: vai, retira-te daqui e vira-te para o Oriente. Foi a ordem que o Senhor deu. Virar para o Oriente, e tem um simbolismo todo especial, porque o Oriente aponta para a direção onde o sol nasce, onde tem luz, de onde vem a luz, de onde vem o calor do sol que nos aquece, no momento de maior frieza espiritual que possamos passar ou estar vivendo. E Elias, ele recebe essa orientação: vai, retira-te daqui, sair de uma posição de conformismo, sair de uma posição de insegurança, de instabilidade, e se posicionar em Deus, segundo a palavra dele. Vai e vira-te para o Oriente. Era uma mudança de postura que Deus estava requerendo de Elias, e que faria muito bem para ele. A obediência dele produziria para a vida dele, uma grande bênção. Talvez Deus hoje ele requeira isso de você, uma mudança de postura. Retira-te, vira-te para o Oriente. Deus quer te aproximar da revelação dele. A luz é isso, quer aquecer o seu coração e tirar toda a frieza espiritual. E o Senhor fala: esconde junto ao ribeiro de Querite. A provisão de Deus, ela não dependia das circunstâncias. Havia uma sede, uma seca, fome na terra, e no ribeiro de Querite ele encontrou água. O ribeiro representa o agir do Espírito Santo. Em tempos difíceis nós sobrevivemos espiritualmente, porque há um agir do Espírito Santo em nós. Há uma operação do Senhor. Mesmo havendo sede, o mundo tem sede de Deus, mas nós a cada dia somos preenchidos da presença dele. Retira-te para o ribeiro de Querite. Era um momento que ele tinha que ir para aquele lugar. Era necessário ele ir. Se esconder, esconde-te. Essa foi a palavra do Senhor. Era um momento onde o Senhor ia proporcionar para ele proteção e provisão. E o Senhor diz: eu ordenei aos corvos que te tragam pão e carne. Em todos os lugares de Israel faltava alimento. Todos os lugares, menos no palácio de Acabe. E foi de lá que os corvos certamente trouxeram pão e carne para o servo do Senhor, conforme a ordem que o Senhor deu. Apesar das privações que nós passamos, Deus tem providenciado recursos, sustento para o seu povo, mesmo com o cenário de fome. Os corvos trouxeram comida. Deus ordenou, ou seja, Deus já tinha preparado tudo para que não faltasse a provisão sobre a vida de Elias. Deus não vai permitir com que você viva momentos de privação. Deus não vai permitir com que você passe aperto. Fui moço e agora sou velho, diz Davi. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência desamparada. Deus é provisão na sua vida em todas as áreas. Deus já ordenou a corvos. Pessoas virão até você, te ajudarão, estenderão as mãos, portas se abrirão, porque o Senhor faz assim. Levanta-te. E eu ordenei aos corvos que tragam pão e carne. E ele comeu. E aquele animal que é talvez um dos animais mais egoístas da natureza, uma ave de rapina, uma criatura que não divide, uma criatura que não cultiva, que não faz nada. É um animal que vai lá e come restos. Olha que interessante, Deus usou talvez o pior exemplo, não com animal, né? Mas aqui um animal que, pelas suas próprias características, seria o pior possível. Deus mostrou que até dali ele traz provisão de uma ave de rapina, que é um corvo. E Elias foi sustentado pelo Senhor. E o Senhor vai e fala para ele agora: sai de Querite, sai do ribeiro e vai até Sarepta. Querite simbolizava uma provisão, uma proteção momentânea de Deus para ele, porque não havia chuva, logo o ribeiro se secou, e o Senhor falou: sai, porque Deus tinha um momento
Existia um tempo, era uma provisão temporária, era uma provisão momentânea, como algumas provisões na nossa vida são temporárias, momentâneas. E o Senhor fala, vai para Sarepta. E uma viúva, uma mulher ali, viúva, te sustentará. Sarepta significa o lugar da fundição, a casa da fundição, onde ele seria moldado, porque fundição é isso, é tomar uma forma através da ação do fogo. Elias continuaria sendo provado. Elias continuaria tendo a sua fé testada, provada pelo Senhor. Mesmo com todo o sustento e provisão de Deus, Ele não quer que o necessitado permaneça sozinho nesse mundo. Nesse processo de Deus, chega um momento que o Senhor ele nos conduz a alguém para nos auxiliar. Então, naquele momento ali, o pior momento da vida de Elias e o pior momento da vida daquela mulher. E um foi fortalecimento para o outro. Porque não pense os irmãos que Elias que ajudou aquela... Não, ele também foi ajudado. Ela pegou o pouco que ela tinha, com aquele pouco ela obedeceu a palavra do profeta e foi multiplicado o alimento tanto para Elias, primeiro ela deu para ele comer, um ato de fé. Elias falou assim, primeiro me dá. E depois houve a multiplicação ali e aí ela comeu junto com seu filho. Então a provisão de Deus foi para os dois. Então, quando ele chegou à porta daquela cidade, antes desse diálogo, ela estava ali, apanhando lenha. Certamente com a cabeça baixa, apanhando lenha. E quando ela vê Elias, ela muda a postura dela. Quantas vezes nós estamos nessa mesma situação? Olhando para as coisas dessa terra, olhando para o chão, apanhando lenha, isso, olhar para as coisas dessa vida, olhando para as situações dessa vida, olhando para o que pode ou não pode acontecer dentro da nossa lógica humana. Mas quando ela olha para o profeta, o cenário da vida dela é mudado. Para que a vida dela, o cenário da vida dela fosse mudado, primeiro ela teve que mudar o foco. Ela teve que parar de olhar para o chão. Ela teve que parar de apanhar lenha, porque aquela lenha não serviu para nada. E ela teve que olhar para o profeta. Para de olhar para o chão. Para de apanhar lenha. Olhe para o profeta. Ouça o que o Senhor está falando contigo. Deus tem enviado provisão e mantimento. Deus tem enviado pessoas para falar ao seu coração. Deus tem te dado um direcionamento. E você às vezes está apanhando lenha. Às vezes está com a cabeça baixa. Olhando para as coisas dessa vida, olhando para as circunstâncias, para as situações, para tudo aquilo que é dificuldade. Apanhando lenha. Para tentar resolver com as tuas mãos, por um fim, aquilo que são as tuas necessidades. Resolver os teus problemas. Não tem solução através da sua lógica, através da sua razão, através do teu agir. Olhe para o profeta, mude o foco e o Senhor vai mudar a sua vida. Elias e aquela mulher, dois necessitados, duas pessoas que o Senhor estendeu as mãos e trouxe uma grande bênção de provisão, talvez em um dos piores momentos de Israel. Fome, seca, miséria. E Deus sustentou aquelas três pessoas, Elias, a mulher e seu filho. Deus guardou, direcionou. Hoje o mundo vive uma grande fome, espiritualmente falando, uma grande seca, sede da palavra de Deus, sede do Deus vivo. Mas o Senhor tem sido contigo. Não tem te faltado o alimento para você e para sua casa. O Senhor tem sido a sua provisão. Deus tem te dado a cada dia, do Ribeiro de Querite, enviado corvos. Agora é necessário mudar o foco. Para de olhar para o chão. Para de apanhar lenhas. Olhe para o profeta. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. A paz do Senhor Jesus.